prometeu que vai fazer o lançamento em dezembro, por época do aniversário da cidade, que é 31 de dezembro, aniversário de emancipação, né? Porque Cordeiro agora vai ter outra data. Vai ter a data de fundação, que eu acho que tem que ter o mesmo tratamento, se não um tratamento maior. Né? O dia do nascimento, Cordeiro tem data de dia de nascimento. 1875? 10 de junho de 1875. Foi o dia que o trem parou pela primeira vez numa garezinha na Fazenda Nossa Senhora da Piedade, naquele local mesmo onde está, continua hoje rodoviária de Cordeiro. Ali não foi mexido, ali é onde Cordeiro nasceu ali. E cerca de 2 ou 3 meses depois é que se deu a inauguração do espaço, já melhorado. Foi quando desceu ali a Dom Pedro e a esposa, né? Foi recebido pelo barão do Dourado com a esposa também. Aí fizeram ali a inauguração e vieram para Cantagalo, vieram pro Palacete. Ali para o Palacete. E o barão do Dourado até os acompanhou, né? Veio junto também. Mas aí já estava fundado o Cordeiro. Já havia até algumas propriedades ali por volta, um pequeno comércio, alguns imigrantes já se integrando ali, né? Mas, então, Cordeiro tem o local, a data do nascimento, né? A data do aniversário, tem data de aniversário. E eu acho que essa data, eu já conversei até com o prefeito, ela vai ter que ser considerada, precisa ser considerada. Porque o que aconteceu com o Cordeiro? Ele nasceu numa fazenda, né? Hoje o município nasceu numa fazenda. Os donos da fazenda, digamos assim, não ficaram ali, à exceção de um, que é o único cordeirense nato, que é o Manuel Rosendo Cordeiro. Né? Aliás, por causa disso, acho... Ele foi confundido como fundador. Considerado como fundador. E assim, Cordeiro não existiria se não fossem os imigrantes. Tanto os imigrantes internos, quer dizer, o próprio Dr. Sena Campos era aqui do município de Cantagalo, o Francisco Inocêncio Lessa, o seu João Salgado era aqui, todos eles de Cantagalo. Os imigrantes estrangeiros vieram mais tarde um pouco, né? Mas esses imigrantes, quer dizer, quem escolheu o Cordeiro ali para aquela região, para se situar ali, eles são os construtores de Cordeiro. Cordeiro é filho de imigrantes, né? Não só os imigrantes internos quanto os externos, depois vieram os demais, né? E Cordeiro deve a eles o desenvolvimento. Daí eu ter aberto uma boa parte do livro dedicada aos imigrantes. Nós tivemos lá famílias portuguesas, italianas, tivemos uma família suíça, assim, mais conhecida, né? Francesa, a Duprá, família Duprá, tivemos imigrantes holandeses, né? Que já eram de Cantagalo, né? Já estavam em Cantagalo. Então, são assim, anteriores à fundação de Cordeiro. E aconteceu um fato deles se sentirem bem, acho que se sentiram assim, um pequeno povoado, chegaram e foram tecendo, né? Cordeiro é um tecido das mãos, fruto das mãos desses tecelões, né? Digamos assim, a construção foi toda com eles. Inclusive, Madalena, uma região de onde veio muita gente para Cordeiro, às vezes não diretamente, às vezes já saíram de Cantagalo, de Talcara, das Redondezas, mas que até hoje existe muitos representantes em Cordeiro, são os libaneses. Os libaneses tiveram um poder muito grande, foram umas 6 famílias libanesas, né? Já conversamos sobre isso, eu conversei aqui com o presidente aqui do Instituto, tivemos ocasião de nos falar até sobre isso. Algumas famílias até comuns a Cantagalo também, né? Os Richa, né? Lá nós tivemos os Múcios, Nacife, tivemos os Massaú, Salomão, Simão,
Enfim, foram várias famílias e eu tive a oportunidade de estar com os descendentes ainda, que passaram informações, fotos, etc. Um registro muito interessante. O comércio de cordeiro se deve a eles. Aquele centro de cordeiro ali, aquela avenida ali, é uma avenida libanesa, né? Só comércio de libaneses mesmo. E as coisas foram, né? Foram dando certo, digamos assim. Aí Cordeiro criou áreas de... Peraí, eu também, né, já estou crescidinho, preciso me emancipar, né? Dava uma boa renda a Cantagalo, porque tinha um comércio muito grande, muitas famílias, muitos impostos. E achava que Cantagalo não dava o retorno necessário. Cordeiro queria crescer e precisava muito né? Então isso, eu sempre falo com a Leni, eu vejo como uma família, que um filho cresce, né, estuda, né, quer autonomia. Aí o pai, agora a gente já não vê tanto, mas era assim, o pai resistia um pouco a dar autonomia ao filho, né? E foi isso que aconteceu. E como a política é que resolve tudo, Cordeiro conseguiu a emancipação o dia que ele teve um apoio político maior, do Estado e até da Federação, né? Mas é uma história, Celso, assim, agora estou me dirigindo ao presidente aqui, Leni, que nos mostra o quão é importante o afeto do povo à sua terra, que às vezes nem é a sua, mas é uma terra que você abraçou. Aliás, Madalena, no seu livro, você dá muita ênfase a isto, porque houve grandes líderes, como ela falou. Sim, né? liderança. O João Beliene Salgado, que Sena foi Campos, assim, né? fora de série, muitos eventos e muita assim, coisa, mas o povo sempre apoiou. E sempre teve aquela vontade de ver o lugar se desenvolver, de ver o lugar crescer. O povo, era o povo que fazia. Mas a gente hoje, você olha e entende, Cantagalo, Cordeiro era aquilo, né? Cantagalo tinha, à época, quantos distritos? Quer dizer, não podia ter um olhar único, né? Mas nós tivemos 2 presidentes de Câmara aqui que Cordeiro venerava à época, né? Hoje talvez nem conheçam ou desconheçam que eles foram importantes para Cordeiro, que é o César Frejanes, né? E o Padre Veiga, que substituiu o Honório Pacheco, né? Houve uma eleição, houve um incidente, ele precisou assumir, mas foi eleito. E ele tinha uma visão assim, não só a impressão que eu tenho é que ele tinha uma visão global por Cantagalo, e Cordeiro era também, né? Então foi ele que fez o desvio do Rio Macuco para que se criasse ali o Campo do Cordeiro. Ele financiou essa obra, a Ponte do Cassiano, quando teve, porque vinha muito de lá o abastecimento do comércio, né? Da zona rural. Então ele ajudou muito. César Frejanes era amigo, né? Na primeira exposição, a exposição de 21, César Frejanes frequentou todo o evento. Ele ia para lá à noite, ficavam, conversavam, e eles e algumas autoridades ali da época, né? Então, quando César Frejanes faleceu, o Cordeiro sentiu muito. Eu percebi isso nas pesquisas, né? O Padre Veiga também. E pelos outros não era nenhum horror, nenhum pavor. Era aquela história, eu peço, você não corresponde, eu fico irritado. Não é assim? A gente é com pai e mãe. Você pede, não. A gente já fica, né? Mas coisas assim da história, coisas importantes, que eu acho que tudo isso colaborou para o crescimento. Ainda mais, Madalena, que Cordeiro era o distrito que mais pagava impostos, que se desenvolveu mais. Indústrias, então, né? não se conformavam de ver suas reivindicações não atendidas, né? Daí parece que isto estimulou mais ainda o povo a lutar pela emancipação, né? Conseguiram uma emancipação no século XIX, essa emancipação foi cancelada um ano depois por problemas políticos,
E foi só em 1943 que ele conseguiu a que definitiva. realmente ele conseguiu Mas veja, se libertar. a gente tem que ter um olhar para a história, não um olhar de cordeirense para cordeiro, ou de cantagalense para cantagalo, um olhar histórico, né? A Leni fez uma observação outro dia, porque em 1891, Cordeiro tinha médicos, já tinha um bom comércio, né? Tinha algumas indústrias, pequenas indústrias já se estabelecendo e tal. E a política do Dr. Portela, o Cordeiro elegeu um deputado, né? Que era o Teixeira Portugal, José Teixeira Portugal. Ele foi eleito por Cordeiro, foi muito bem votado, era da confiança do governador do estado à época. E ele fez um decreto e emancipou Cordeiro. Pegou Cantagalo de surpresa, né? Com certeza, emancipou Cordeiro. Tá, Cordeiro criou ares, né? De gente grande. Aí no ano seguinte, Cantagalo conseguiu retomar. E Cordeiro deixou de ser um povoado, um simples povoado, para ser terceiro distrito. Já foi um crescimentozinho. Mas Leni outro dia falou de um comentário de um escritor cantagalense, do Clélio Hertal, onde eu não li o livro dele, conheço algumas colocações dele, dizendo que, na verdade, a Cordeiro não estava ainda no momento certo para se emancipar, né? Foi uma precipitação política, digamos assim. E o meu olhar hoje, eu falei, Leni, eu concordo plenamente. Não era, tudo tem seu tempo, debaixo do céu e da terra, isso é bíblico. E não chegou a hora onde o Cordeiro já não estava, né, politicamente, economicamente, né, socialmente mais bem preparado para se tornar um município? Então a gente não pode ter esse olhar retrógrado ou então de sentimental para a história, né? Você tem que ver as coisas Agora, eu tenho que registrar o que aconteceu. Eu não posso colocar minha visão hoje de historiadora, entre aspas, com meu pensamento. Não, eu tenho que dizer que aquela época foi assim, né? Então, é isso que eu quero deixar assim para os cantagalenses, porque eu não quero que em momento algum a minha obra pareça que ela é, como que eu vou dizer, uma obra que quer exaltar Cordeiro e diz, não, pelo contrário, tive muito cuidado, eu falo com Leni isso, muito cuidado com esse tratamento, né? Então, a gente tem que admitir, Cantagalo teve um momento que eu tentei abrir a obra com o contexto histórico do momento da fundação de Cordeiro. Ele foi criado no último quartel do século XIX, né? Então, como é que era o mundo, como estava o Brasil, como estava a província do Rio de Janeiro, que era província ainda, e vi até aqui. Então, eu não tinha citado Cantagalo, eu falei, Leni, eu não posso. Se eu venho de um contexto maior para um menor, eu tenho que citar Cantagalo, porque não nasceu ali. Você diz que foi o berço. Sim, aí eu falei, Cantagalo, berço regional, né? O berço da região. Então, depois eu fui me inteirando também da história de Cantagalo, fui vendo como os acontecimentos, né? Eles são assim, têm um peso muito grande. Às vezes nem é aquilo que as pessoas esperam, né? Depende muito do momento político, depende muito é uma série de fatores que interferem na história, a gente sabe disso, né?